Fala, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Isso mesmo, você não entendeu errado. Aqui a gente vai analisar já a rodada 14, já que falta apenas um jogo. A gente vai deixar para trazer ainda hoje, na quinta-feira, a análise dessa rodada 14. E sim, já uma prévia da rodada 15. Dicas finais saem amanhã, com a nossa escalação final para a rodada 15, que já inicia no sábado. E você tem um compromisso aqui também com a nossa live, 11h30 de fechamento da rodada. Confira só tudo o que aconteceu nessa rodada um pouco zicada, mas que teve alguns assim na nossa previsão e que dá para extrair alguns pontos bons para a rodada 15. Se liga só no vídeo após a vinheta. Antes de começarmos, quero pedir para você que chegou aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, conheça o nosso plano de membros aqui do canal também, acima do like, e aperta no hypar para o YouTube mandar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá? Bom, aqui a gente vai começar trazendo as previsões que deram certo, do que a gente planejou para essa rodada e o que não funcionou. Não foi uma grande rodada, a rodada sendo nivelada por baixo, 40 a 50 pontos. Os favoritos não venceram, Palmeiras, Flamengo e o Botafogo acabaram tropeçando na rodada. O Santos foi a grata surpresa. São Paulo também conseguiu arrancar o empate quando o Bragantino. A gente falou sobre isso. Eu queria trazer algumas das nossas previsões que funcionaram e outras que também não deram certo. Bom, a gente falou sobre ser uma rodada de fugir dos atacantes e utilizar até um 4-4-2, por não ser uma rodada assim tão confiável para os atacantes. E de fato, não foi uma rodada onde os atacantes foram bem. O Arthur Cabral e o Arthur, né, do Botafogo conseguiram ali entregar a média base, 5, 7 pontos, mas não veio a metade que muita gente esperava. O Luiz Araújo do Flamengo também não conseguiu. Nenhum atacante do Palmeiras foi bem. A gente falou aqui que é difícil você conseguir investir no atacante do Palmeiras. O que foi bem foi o Facundo, mas muita gente ficou no Vitor Roque e acabou que também não deu certo. A gente falou também para não escalar só contando com saldo de gol, e sim com média básica, e essa rodada foi da média básica. A maioria dos defensores, tirando o Botafogo, que pontuaram, foram através da média básica. O Wesley do Flamengo, que a gente falou bastante, os jogadores de São Paulo pontuaram com média básica, então foi a rodada da média básica, algo que a gente sempre reforça aqui para não olhar para as escolhas de defensores somente com saldo de gol. Falando sobre saldo de gol, a gente trouxe também que o melhor para essa rodada, para duplicar e triplicar, era o Botafogo, e não deu outro. O Vitória tem agora 7 jogos sem marcar gols. Quem duplicou e triplicou, segundo nossas dicas, se deu bem. A gente falou também que Vitinho era a melhor opção do Botafogo pela fragilidade do Vitória no lado esquerdo. Falei de forma bem fácil sobre isso. Perguntaram na live quem era melhor para rodar, Alex Telles ou Vitinho. Eu falei que o Vitinho, porque enfrentaria o Lucas Braga, que é um ponto do Vitória que perde muita bola, e o Maicon Jesus, que é o lateral esquerdo, que tem muita dificuldade defensiva. E quem assistiu o jogo viu que Vitinho deitou e rolou pelo lado direito, quase participa de gols e ele entregou 11 pontos, sendo 6 de média básica. Foi aí um grande aceito nosso na rodada. Falamos também sobre fugir do Garro por ser jogo fora de casa, e ele tende a não ir bem quando o jogo é fora de casa, e novamente não foi bem fora da Neoquímica Arena, fez apenas 1 ponto. Aqui, algo que não deu certo na rodada foram os meias do Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que a gente indicou. Como todo mundo foi, todo mundo apostou no Rascaeta, no Botafogo, no Montoro, no Savarino, no Palmeiras, no Richard Rios, no Veiga, o Maurício acabou não jogando, e só o Veiga, desse que eu citei, foram bem mais que não estava no radar de ninguém, porque só souberam da escalação faltando 1 hora para o jogo começar, né? Então os meios também não ajudaram tanto, mas ainda temos a rodada hoje, né, com o Cruzeiro Fluminense. Muita gente tem o Matheus Pereira, outros tem o John Arias, tem o Caio Jorge na frente também. A gente falou que era uma rodada cara e com baixa pontuação. Fomos enfáticos nisso, uma rodada muito cara em relação a armar o time com muitas cartoletas, e que a pontuação realmente foi baixa. E a gente falou sobre o Red Bragantino e São Paulo ser um jogo equilibrado. A gente imaginou que o Bragantino venceria, mas que teria mais marca, e no final o equilíbrio se valeu com o São Paulo, conseguindo arrancar um empate aí contra o Bragantino, 2-1. Tava 2 oportunidades atrás do placar e conseguiu com os atacantes Luciano e também com o André Silva, que Sandro até falou na live que são bons atacantes e podem se recuperar, e conseguiram já fazer essa recuperação nesse jogo contra o Bragantino. Bom, agora análise da rodada 14, os 3 times que mais pontuaram até o presente momento foram Corinthians, Botafogo e São Paulo. Corinthians com 91 pontos, a surpresa da rodada, vencendo fora de casa contra o Ceará, que está bem no campeonato, e segurando o saldo de gol. Botafogo que empatou, mas teve muita média básica ali dos defensores, com 83 pontos. E o São Paulo, que também conseguiu empate, tomou 2 gols, mas ainda assim fez 81. A gente vai falar por que o São Paulo, mesmo tomando 2 gols, fez uma pontuação tão alta assim, tá? Trazer agora os maiores pontuadores do Corinthians, tá? Corinthians teve aí o Matheus Bidu
como um pontuador máximo do time, 12 pontos e 50. Thales Magno com 9 pontos e 40. O Mateuzinho com 8 pontos e 20. Né? Dois laterais que conseguiram entregar a média básica nessa rodada. O Matheus Bidou com 4 desarmes, Mateuzinho com 3 desarmes. E o Thales Magno foi o autor do gol do Corinthians. Bom ver essa recuperação de média básica, tanto do Mateuzinho quanto do Matheus Bidu. Botafogo, os que mais pontuaram, todos também foram de média básica da defesa. Vitinho com 11 pontos, 3 desarmes, 3 falsos, não teve scout negativo, a gente falou sobre isso. Barbosa também, unânime nessa rodada, com 3 desarmes, finalização para fora, cometeu 2 faltas apenas. E o Caio, que eu havia dito também, que entrega ali média básica, não teve desarme nesse jogo, mas conseguiu ali gerar finalização, quase faz o seu gol também, e fez 7 pontos e 90, foi o terceiro jogador do Botafogo que mais pontuou. Olho nesses 3 para a sequência do campeonato. Falando agora do São Paulo, a dupla de ataque muito boa. Luciano, 19 pontos com 2 assistências. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o Luciano. André Silva, que não entrega tanta média básica, a gente já sabe disso, mas fez 2 gols do São Paulo no jogo. E o Ferrarese com 9 pontos, 6 desarmes, 6 scout negativo e só com média básica. O zagueiro do São Paulo, que Sandro gosta muito, mitou também nessa rodada. Mais pontuadores do Santos, com uma surpresa da rodada também, Gabriel Brazão. Não é surpresa, né? Ele e o Arcanjo são os goleiros com mais defesa no campeonato. Foram os maiores mistos também, vamos falar sobre isso. Fez 12 pontos, 5 defesas, 3 defesaças. Sofreu falta também. Neymar voltou. Falamos do Neymar, hein? Será que vai ser unânime? Fica aqui que a gente vai trazer a nossa base para a rodada 15. E vamos falar sobre o Neymar também nessa rodada 15 contra o Mirassol, tá? Fez o gol, sofreu muita falta, a finalização defendida, 10 pontos e 80. Souza, lateral esquerdo, também foi o terceiro com mais pontuação do Santos, 9 pontos e 70, entregando média básica, lateral jovem. Gosto bastante, desarma muito, tá? É uma boa opção também. Aqui tem os 3 goleiros que mais pontuaram. No caso, o Lucas Arcanjo, Gabriel Brazão e o Hugo Souza foram os goleiros que mais pontuaram. O Hugo Souza, 7,60, Brazão, 12 pontos, Arcanjo, 14 pontos. Como eu trouxe, Arcanjo é o goleiro com mais defesa do Brasileirão e o Gabriel Brazão é o goleiro, segundo goleiro com mais defesa, fez aí 6,50 só de defesa, assim como também esteve o Hugo Souza com 7,60, indo muito bem nessa rodada também. Aqui, os zagueiros que mais pontuaram, Alexander Barbosa com 9,70 que a gente trouxe, Ferrarese também com a média básica de 9 pontos que a gente falou, e o Kaká fez 8,20, contou um pouco o saldo de gol, mas também entregou ali 2 desarmes, sofreu falta e conseguiu entregar uma média básica, né? Corinthians que surpreendeu conseguindo arrancar o saldo de gol contra o Ceará. São Paulo também entregou muita média básica. O Botafogo já era padrão esperado por nós na rodada. Os 3 laterais que mais pontuaram também. O Bidu do Corinthians, grata surpresa, muita média básica. Andrés Hurtado do Bragantino, que fez gol no jogo, entregou 12 pontos, mais 4 pontos de média básica. E o Vitinho do Botafogo, que a gente falou aqui e se confirmou. Foi o terceiro lateral com mais pontuação nessa rodada. Os meias agora, olha só quem tá ali. O meia que mais pontou foi o Neymar. Não foi realmente uma rodada tão forte assim para meio campista. Depois foi o Rafael Veiga com 8 pontos, 3 de média básica, mais a assistência. E o outro foi o Bobadilha, também com média básica, 7 pontos e 90. Olha como eu falei que o São Paulo entregou muita média básica no Bragantino. Ou nesse São Paulo, tá? 7,90 com 4 desarmes, com finalização para fora, falta sofrida e muito mais. E agora, os atacantes. Luciano e André Silva, que a gente já falou, mitada máxima dos dois, é 9,16 pontos para cada um. E o Facundo Torres fez 9 pontos 90, foi o único atacante do Palmeiras que foi bem no jogo, fez o seu gol, mas também não entregou tanta média básica. O Facundo Torres fez o gol no segundo tempo e o Palmeiras acabou tropeçando contra o Mirassol. Aqui eu vou trazer os 3 jogadores que mais tiveram média básica nessa rodada. Paulo, você repetiu o Luciano de novo, mas aí não deu 2 assistências. Sim, galera, só que se Luciano não tivesse dado as 2 assistências, ele teria feito 9 pontos e 40 de média básica. Ou seja, além das assistências que ele teve, ele entregou 9 pontos e 40 de média básica. 2 seleções defendidas, 2 para fora, 3 desarmes, muita falta sofrida. Foi realmente aí o jogador com mais média básica nessa rodada e ainda gerou ali participação em gol. Depois o Ferrarese, que a gente trouxe com 9 pontos também. E o terceiro do São Paulo também, o Bobadilha. Aqui fica muito claro que eu falei da média básica. Os 3 foram do São Paulo que entregaram muita média básica. Mas aqui eu trago outros que também entregaram média básica. O Bidu do Corinthians, que a gente falou aqui, foi muito bem. O Enzo Dias, outro do São Paulo, em quarto, que a gente traz só de média básica aqui. 7 pontos e 50 sem saldo de gol, com muito desarme e finalização para fora, ainda falta sofrida. E o Arthur Cabral do Botafogo, foi bem também. O Botafogo procura muito o Arthur Cabral, ele finalizou demais, ainda teve chute que tirou em cima da linha, o Edu, zagueiro do Vitória, finalizou na trave, teve finalização para fora, defendeu, sofreu muita falta também, foi muito bem, entregou 7,30 de média básica
o Arthur, tá? E aqui, para não deixar de falar também, as maiores decepções dessa rodada 14, não tem como não ser uma base aqui forte do Flamengo, muita gente esperava que vencesse o Santos. A Arrascaeta e os Araújo foram muito abaixo, Savarino do Botafogo também não conseguiu ajudar, né? Os meias dessa rodada não foram tão bem assim, mas os Araújo e Arrascaeta foram realmente muito abaixo da expectativa para quem estava no top 5, os dois estavam no top 5 mais escalados, o Arrascaeta negativou. Hoje em dia é muito raro um jogador negativar no Cartola e Arrascaeta acabou negativando, não voltou do Mundial ainda, fica ligado nesse Arrascaeta. E o Araújo também não conseguiu participar, mesmo o Flamengo tendo muita posse de bola, fez apenas 3 pontos aí de média básica, o Luiz Araújo, beleza? Bom, agora a gente vai para a prévia da rodada 15, a gente pode ter algum jogo ou outro aqui que vai sair, mas o que a gente pode trazer é que o início desses jogos serão no sábado e a finalização será no domingo, não teremos jogo na segunda-feira, ou seja, vai ficar mais curto aí a rodada para escalar da 15 para 16, graças a Deus. A gente tem a rodada de abertura Fortaleza e Bahia, depois Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos no sábado, e o sábado ainda tem São Paulo e Corinthians, 4 jogos no sábado. E aí temos 6 no domingo, Inter e Ceará, Cruzeiro e Juventude, Vitória e Bragantino, Palmeiras, Atlético Mineiro, Sport, Botafogo e Flamengo e Fluminense. Os grandes favoritos para essa rodada não tem como não ser primeiro o Cruzeiro contra o Juventude, brigando pela liderança, pode até assumir a liderança já se vencer o Fluminense hoje. Não tem como também não olhar para o Botafogo contra o Sport e o Inter contra o Ceará. São os 3 maiores favoritos. Cruzeiro, Internacional e Botafogo. E aí, o que é que pode gerar muito scout? Atacante do São Paulo nessa rodada. Santos contra o Mirassol pode ir bem também, principalmente com o retorno do Neymar. A gente pode ter ali também média básica do Flamengo, do Fluminense, vai precisar recuperar a liderança. São ali os jogos mais acessíveis para se pontuar, tá? Nessa rodada 15, são jogos que dá para a gente ter uma base para pontuação. E alguns outros pode ter a média básica, como o Palmeiras Atlético Mineiro pode ter boa média básica, se o Rubens jogar, o Palmeiras também, os meios podem pontuar bem. Fugiria um pouco do Fortaleza, do Bahia e do Vasco, do Grêmio. São jogos ali muito no incerto, né, para a gente poder ter uma base para essa rodada, tá? Agora vai trazer a nossa base da escalação para a 15ª rodada. Estão preparados? Vamos lá. Nossa base para a rodada. Começando da defesa pelo ataque, o Rocher do Internacional. O Internacional pega o Ceará, que é o time que finaliza bastante. E o Internacional segurou só de gol contra o Vitória dentro de casa. Tá descansado. O Rocher foi muito bem, fez 10 pontos. O Inter tem grande chance de segurar o saldo de gol. E o Rocher pode fazer 3 com a defesa e imitar. Então vai estar na nossa base para essa rodada. É um dos melhores goleiros que tem. Tem outras opções, mas vamos colocar uma base do Rocher. O técnico é o Léo Jardim. Tem ali o confronto mais fácil, mas pode ser também o do Botafogo, o do Internacional. Mas o Léo Jardim é o melhor técnico para essa rodada 15, tá? A gente vem para defesa. Villalba do Cruzeiro pegando Juventude, pode segurar a saldo de gol. E se não segurar a saldo de gol, ainda é um zagueiro que participa ofensivamente, desarma muito e pode ajudar demais o Cruzeiro. Ele fez 12 pontos na rodada que ele fez gol, então ainda entregou média básica também. E aqui o jogador da nossa média é o Wesley do Flamengo. Muita gente vai focar em outras peças do Cruzeiro, Inter e Botafogo na lateral, mas o Wesley é uma excelente opção. O Flamengo não foi tão bem contra o Santos e ele fez 6 pontos de média básica. Tá voando o Wesley e entrega muito. E clássico, ele tem já ir bem também, então vamos com o Wesley na nossa base, beleza? Meio de campo, Matheus Pereira do Cruzeiro, unânime, né, contra a equipe do Juventude. É um jogador que vai estar nos mais claros e com certeza tem que estar no nosso time porque é um mito, principalmente dentro de casa. E o Neymar que voltou a jogar contra o Flamengo, conseguiu estar bem fisicamente. O grande ponto de Neymar, gente, é se ele vai conseguir suportar fisicamente os jogos. Se ele vai ter ali o ritmo de jogo com intensidade adequado, se ele vai conseguir ficar longe de lesões, porque em campo ele mostrou o que ele fez quando o Flamengo estando bem, fez o gol e tem bola parada. O Mirassol é um time que dá espaço, ele é a peça mais procurada do Santos. Então o Neymar também é uma peça que vai estar na nossa base dessa rodada contra o Mirassol, beleza? E o ataque, Arthur Cabral, que foi muito bem contra o Vitória, quase faz o seu gol, pega o Sport frágil na Ilha do Retiro, tende a ir bem o Arthur Cabral. E o atacante centroavante Caio Jorge, fica aqui um asterisco, tá? Sobre o Caio Jorge, porque ele tá com 2 amarelos e hoje vai ter Fluminense e Cruzeiro. Se ele tomar amarelo, ele tá suspenso para o jogo contra o Juventude. Então, vamos ficar aqui ligado no jogo de hoje, vai ser o Caio Jorge vai tomar o 3º amarelo e portanto, ficaria suspenso, ou se realmente ele vai estar disponível, porque se tiver, vai ser mais escalado, e aí também vai ser difícil não colocar o de capitão contra a equipe do Juventude. Tá, galera?
Quero agradecer a você que está aqui, apresentando mais uma vez nosso plano de sócio do canal, por apenas R$50 no Pix, número 11 9 30 23 5520. Você tem acesso ao nosso plano de sócio, onde tem análises táticas exclusivas para vocês, informações. Eu sou analista de desempenho, scout de futebol, trabalho com clubes, jogadores, empresários, sou da área e trago análises específicas, sem ser somente os scouts, que a gente também traz, mas muita análise individual dos jogadores, dos técnicos, das ideias dos times, para poder extrair a melhor escalação. A gente é um canal diferenciado que visa trazer a parte tática para dentro do Cartola e ter aqui todos os benefícios, assim como nossos conteúdos diários. E pedimos a você também, se torne membro do canal, tem um plano de R$ 4,99 e R$ 7,99. Você se torna membro no R$ 7,99 e já vira sócio do canal, tem direito a liga gratuita, com premiação e muito mais, tá? Tamo junto, galera. Agradecendo aqui a vocês mais uma vez por mais um vídeo. Novamente, deixa o like, se inscreva no canal, aperte no hype para o YouTube mandar esse vídeo para mais e mais pessoas. Vamos trazer o resultado depois, né? Porque a rodada ainda não acabou, mas amanhã já tem vídeo, as dicas finais da rodada 15 de sábado. Contamos muito com sua presença na nossa live aqui, 11h30. É isso, galera. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Valeu!